com a Constituição Federal, por meio desses fundamentos que eu acabei de expressar para vocês. Há apenas um conflito aparente. Não é um conflito material, de fato. Essa é a tese, a doutrina de professores como Valério Mazzuoli, professor Cachapuz de Medeiros, dentre outros doutrinadores de direito internacional. Tá bom? A prisão perpétua lá da Constituição Federal é uma limitação ao legislador nacional, não ao legislador internacional. O Brasil assumiu um compromisso internacional, ratificando o Tratado de Roma. Então tem que respeitar o Tratado de Roma. E tem que entregar uma pessoa para ser julgada pelo Tratado de Roma, mesmo que se aplique prisão perpétua. E outra, o próprio STF, a própria Corte Suprema, o próprio Supremo Tribunal Federal, meus caros amigos, ele já concedeu extradição para indivíduos que tinham que cumprir prisão perpétua ou pena de morte lá no exterior. Muitos países já pediram extradição, fizeram pedido de extradição ao Brasil, o STF concedeu a extradição, sabendo que esses indivíduos lá iam ter que se submeter à prisão perpétua ou até mesmo serem mortos com a pena de morte. Se o STF já concedeu extradição nesses casos, por que o Brasil não aceitaria a prisão perpétua do Tratado de Roma? Com esses fundamentos eu respondo, há apenas um conflito aparente, apenas um conflito aparente. Na verdade, há compatibilidade entre o Tratado de Roma de 98 e a Constituição Federal, por meio desses fundamentos que eu acabo de expressar para vocês, ok? Vamos à próxima pergunta, meus caros, vamos lá. Professor, há um Ministério Público junto ao TPI e como ele atua? Uma pergunta bem interessante, meus caros amigos. Eu até expliquei um pouco apenas no primeiro bloco. O Tribunal Penal Internacional, como eu falei, ele não tem uma polícia, não tem nenhum órgão que investigue os crimes. Quem faz isso é o promotor, é um Ministério Público que existe perante o Tribunal Penal Internacional. O Tratado de Roma não fala em promotor, não fala em Ministério Público, ele chama de procurador. Existe um procurador que atua perante o Tribunal Penal Internacional. Esse procurador é o Ministério Público autônomo que atua perante o Tribunal Penal Internacional e ele é auxiliado por procuradores adjuntos. Então existe um certo ministério, existe uma instituição que é o Ministério Público perante o Tribunal Penal Internacional, sem dúvida. Esse procurador, auxiliado pelos procuradores adjuntos, ele tem poder de investigação, ele investiga. Ele pratica diligências, ele requisita documentos, ele tem um grupo de especialistas, inclusive de peritos, que trabalha junto com eles para colher depoimentos. Tem até psicólogos para trabalhar, no caso, com crianças que sofreram alguma forma de violação. O procurador ele é responsável por receber as denúncias dos estados sobre práticas de crime da competência do Tribunal Penal Internacional. É ele que recebe esse tipo de denúncia. É ele que instaura inquérito. Perante o Tribunal Penal Internacional existe um inquérito que é instaurado pelo procurador. Então o procurador tem poderes extremamente amplos. É uma espécie de Ministério Público que trabalha perante o TPI extremamente atuante, extremamente forte. De qualquer forma, esse procurador e o TPI, eles dependem muito da cooperação entre os estados, ok? Então a resposta é sim, nós temos, e é assim que se resume a atuação desse procurador. Ele investiga, ele instaura inquérito, ele preside o inquérito, ele recebe denúncias, ele tem um corpo que investiga a prática de crimes. É uma atuação bem efetiva e ativa, ok? Vamos à próxima pergunta, meus caros. Olá, professor. Gostaria de saber se o TPI aplica princípios como o da presunção da inocência. Cara acadêmica, cara estudante. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal extremamente garantista, garante os direitos da pessoa humana. Embora esteja lá prevista a pena de prisão perpétua, que é muito criticado por muitos doutrinadores, ele é extremamente garantista. Ele respeita a menoridade penal, que está no caso é de 18 anos. Ele respeita o princípio da não retroatividade da norma penal, que não seja benéfica.
ele respeita o princípio da especialidade e respeita, prevê de forma expressa o princípio da presunção de inocência. Prevê de forma expressa o princípio da presunção de inocência. E lá nesse princípio da presunção de inocência, que é explicado pelo próprio Tratado de Roma, lá está expresso. O ônus da prova é do procurador. A acusação nos processos perante o Tribunal Penal Internacional, é atribuição do procurador, em razão do princípio da presunção de inocência. Até a comprovação razoável, cabal da culpa, qualquer réu que seja processado perante o TPI, ele vai ser considerado o quê? Inocente. Princípio da presunção de inocência com expressa previsão no Tratado de Roma de 98. Ok? Vamos à próxima pergunta, meus caros. É possível aderir ao Tratado de Roma com reservas quanto à prisão perpétua? Pelo que a gente pode ver, a prisão perpétua ela desperta muito interesse dos acadêmicos. Tá? Trabalhei com ela agora em uma das perguntas, e essa última pergunta, ela, embora interessante, é tranquila para responder. Pessoal, os países, normalmente, eles ratificam, participam de um tratado, e dependendo do tratado, eles ratificam com reservas. Eles assinam um tratado, normalmente a reserva é desde a assinatura, que é a primeira fase, eles assinam um tratado com reservas, ou seja, eu assino esse tratado, só que eu não vou aceitar o artigo 15, por exemplo, do tratado. Então a reserva permite que você assine um tratado, aceite um tratado, mas em um determinado ponto você não precisa cumprir aquilo. O Tratado de Roma de 98, ele prevê a prisão perpétua. O Brasil poderia dizer o seguinte: eu vou assinar e ratificar esse tratado, só que com uma reserva em relação à prisão perpétua. Ou seja, eu aceito, eu faço parte do Tribunal Penal Internacional, mas eu não aceito a prisão perpétua. O Brasil pensou nisso, só que o seguinte: o Tratado de Roma de 98 não admite reservas. O que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer com isso? O Tratado de Roma não admite reservas. Você não pode aderir ao tratado com reservas. Ou você faz parte do TPI aceitando todo o tratado, ou você não faz parte do Tratado de Roma. Ou você não ratifica o Tratado de Roma. Ou você não adere ao Tratado de Roma. O Tratado de Roma de 98, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Tratado do TPI, ele não permite reservas. Então, ou o país aceita todo o tratado, ou não aceita nada. Então, não pode aplicar o Instituto da Reserva no caso da prisão perpétua. Não pode aplicar o Instituto da Reserva em nenhum dispositivo do Tratado de Roma. Ou aceita tudo, ou não aceita nada. Ou entra do jogo, ou não entra. Ou é tudo, ou nada. Por isso que o Brasil entrou, aceitou, ratificou o Tratado de Roma de 98 e ele tem que aceitar todas as disposições, inclusive a prisão perpétua, porque não cabe reserva nesse caso. Ok, meus caros? Tudo tranquilo? Essas foram as perguntas do nosso segundo bloco, da segunda parte do nosso programa, que é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Não esquece de mandar perguntas, pessoal. O e-mail é o seguinte, anota aí: provafinal@lfg.com.br. Acesse o nosso site www.lfg.com.br. Espero ter ajudado ainda mais vocês com as respostas a essas perguntas, ok? Nós vamos agora ao terceiro bloco do nosso programa, que vai tratar, nós vamos comentar algumas provas de concurso público, que se trata do X da questão. Se mantém, fica conosco aí que a gente vai trabalhar questões importantes, ok? Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimo, então. A gente está começando aqui o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos comentar algumas questões, são duas questões de OAB, estão relacionadas ao Tribunal Penal Internacional. Quero apenas ressaltar para vocês que o Tribunal Penal Internacional, além da relevância atual, relevância social, relevância internacional, relevância política, relevância econômica, inclusive, o Tribunal Penal Internacional ele não está caindo em prova, não. Ele está despencando em prova.
A OAB de Minas Gerais é apaixonada pelo Tribunal